Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor outra vez. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Não estava esperando esse momento, mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro, também na pessoa do nosso pastor José Carlos de Lima. E hoje à tarde eu estava em casa e veio um texto no meu coração. E eu estava aqui quando o pastor disse que ia me dar oportunidade. As pernas começou a se alegrar, né, irmão? Porque é uma responsabilidade muito grande falar a palavra de Deus. E eu fiquei lutando aqui para entender o que Deus quer falar, porque às vezes a gente conhece até algum texto, mas não importa a gente falar aquilo que a gente quer falar, mas nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, porque é Ele quem sabe a nossa necessidade, amém? E quando eu estava ali, o pastor perguntou: qual o texto que tu vai ler? Eu digo: eu não sei. E quando o conjunto estava cantando ali, eu vi o pastor, o irmão Josué tocando, e de repente veio aquele texto ali, quando ele estava dizendo: se eu não te ouvir, eu morro, amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. E o versículo 18 e o 19. Profeta Isaías capítulo 38, versículo 18 e o versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade o que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Amém? Quem pode glorificar a Deus por esse texto? Meus queridos, um texto como esse mostra que nós temos uma responsabilidade muito grande como cristão e como servo do Senhor, que é de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, de exaltar, aleluia, o seu nome, de dizer que Ele é grande, de dizer que Ele é poderoso, de dizer que Ele é santo, de dizer que Ele é verdadeiro, de dizer que Ele tem a chave de Davi, quando Ele abre ninguém fecha, quando Ele fecha ninguém abre, de dizer que Ele é médico por excelência, de dizer que Ele está aqui nesta noite, de dizer que Ele está vivo, Ele não está mais morto, mas Ele ressuscitou. Mas muitas vezes, irmãos, parece que nós estamos como mortos, já não estamos mais sentindo, já não estamos mais colocando em expressão o nosso sentimento, que Ele está no nosso meio, que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda abre a porta. E hoje, lendo esse texto, eu estava meditando que o rei Ezequias, ele adoeceu, e essa enfermidade a Bíblia diz que era para a morte, porque foi um decreto do próprio Deus. O próprio Deus mandou, aleluia, o profeta Isaías e até Ezequias, e dizer a ele que ele ia morrer, que preparasse a sua casa, louvado seja Deus. E quando Deus decreta, irmão, está decretado. Quando Deus assina, está assinado. Quando Deus fala, está falado. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Mas o que me chama a atenção, que quando nós temos conhecimento, intimidade com o nosso Deus, e sabemos quão grande Ele é, tão poderoso quanto Ele é, e nos humilhamos debaixo da sua potente mão,
A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. E hoje foi lido um texto aqui que me chamou a atenção, Romanos capítulo 12, que Paulo dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, o nosso melhor culto, aquele culto que o Senhor vem se agradar. E eu sei que nesta noite você saiu de casa com esse objetivo, com esse propósito de buscar o Senhor. Aleluia. E quando nós viemos buscar o Senhor, tem resposta da parte de Deus. Quando nós venhamos adorar o Senhor, o Senhor fala conosco, o Senhor estende as suas mãos, o Senhor abre a porta que parece impossível. Mas precisamos nos desprender. Precisamos entender que o nosso culto é racional, é com entendimento. Precisamos adorar realmente aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesta noite Ele está aqui. E o que você trouxe nesta noite? Talvez você chegou cheio de problemas. Talvez você chegou enfermo. Talvez o médico lhe deu um laudo que disse que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Quem sabe para a ciência não tem mais solução. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que trabalha por aquele que nele espera está aqui nesta noite, e Ele tem resposta, Ele tem resposta, Ele tem resposta, Ele tem resposta. E quando o profeta deu aquela mensagem que ele morreria, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a orar, a chorar, a se humilhar. E a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus se inclina, aleluia, do seu trono, aleluia, para observar uma pessoa que está se humilhando diante dEle. E nesta noite eu quero lhe dizer que se você chegou aqui com um coração quebrantado e contrito, você não vai sair daqui sem resposta, você não vai sair daqui, aleluia, sem a sua vitória, você não vai sair daqui sem o seu milagre, porque a boa mão de Deus estendida está, aleluia. E quando Deus estende a mão, ninguém pode fazer voltar atrás. E operando Deus, quem impedirá? Mas a causa é impossível, a causa não tem mais solução. Mas porventura, aleluia, tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Um Deus que é tão grande, que Ele conta cada estrela, sabe o nome de cada uma delas. Um Deus que é tão grande que Ele pega o mar na concha da sua mão. Um Deus que Ele, aleluia, escreveu o seu nome na palma da sua mão, aleluia, e ninguém pode apagar. E quando você, aleluia, está quebrantado e contrito, que Ele vê, Ele diz: a minha filha, o meu filho está nas palmas da minha mão, aleluia, eu comprei ele com sangue, com meu sangue precioso, e eu vou, aleluia, ajudá-lo, ajudá-la. E a Bíblia diz que o rei adoeceu de uma enfermidade mortal. E quando ele vira o rosto para a parede e ora e clama, Deus ouve e Deus vê. E nesta noite eu quero lhe dizer que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está vendo.
Ele está ouvindo, Ele está contemplando tudo, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo o teu gemido. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O seu Deus está vivo, Ele contempla, Ele ouve, Ele vê. E Ele mandou o profeta voltar e dizer: olha, diz a ele que eu ouvi a oração. Aleluia. Você crê que Deus ouviu a sua oração, meu irmão? Você crê que Deus ouviu a sua oração, minha irmã? Então levanta a sua mão nesta noite, aleluia, e agradeça a Deus, porque o seu Deus, Ele ouve, Ele contempla, aleluia. Ele está no seu céu, no alto e sublime trono, mas Ele está contemplando você, Ele está contemplando a sua casa, Ele está contemplando a sua família, Ele está contemplando a sua situação, aleluia. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é médico por excelência. E nós não podemos nunca, jamais, em hipótese alguma, achar que somos alguma coisa, achar que podemos alguma coisa, que sabemos alguma coisa, que temos o controle da situação, porque nós nunca sabemos o dia e nem a hora em que o dia mau vai bater em nossa porta. Por isso que é importante nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele tudo vai fazer, que é Ele quem controla, aleluia, que é o Senhor dos dias, do tempo, das horas, é Ele quem estabelece rei, é Ele quem muda rei, é Ele quem dá sabedoria ao sábio e ciência ao entendido, é Ele quem tem o controle da tua vida, é Ele quem tem o controle da tua casa, é Ele quem tem o controle da tua finança, é Ele quem tem o controle da tua saúde, é Ele quem está trabalhando nesta noite. Porque Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu quero lhe dizer que Deus trabalha. Uma vez eu estava passando por uma luta muito grande, e só quem sabe o que é luta, irmão, é quem passa. Porque uma coisa é quando tudo vai muito bem. Quando tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Mas quando tudo vai muito mal, irmão, os amigos desaparecem. Às vezes não tem quem traga uma palavra de consolo. E às vezes não é porque os nossos irmãos sejam maus. É porque quando Deus resolve nos provar, quando Deus resolve fechar a porta, não tem quem abra. E às vezes Deus nos leva para o deserto, irmão, para provar o que está no nosso coração, para ver em que nós confiamos, para ver em que depositamos a nossa fé. Mas quando nós entendemos, aleluia, que devemos confiar naquele que jamais falha, naquele que jamais vai deixar você sozinho, naquele que não vai desamparar você. Ele diz: pode até o teu pai ou a tua mãe que te amamentou, aleluia, te abandonar, mas eu, o Senhor, todavia não esquecerei de vós, porque eu te tenho cravado e cravada nas palmas da minha mão. Ele não esqueceu de você, Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, não. Ele está passando com você por esse deserto, e Ele diz: quando passare pelas águas, eu vou passar com você. Quando passare pelo fogo, eu estou passando com você. O fogo não vai te queimar, a chama não vai te arder, aleluia. Quando passar pela água, você não vai morrer afogado, nem afogada, porque é Ele quem dá vida, e Ele sabe, como eu li nessa noite, louvado seja Deus, que a sepultura não pode adorar o Senhor. Mas o que é que está no nosso coração, irmãos? O que é que nós precisamos fazer? Às vezes nós precisamos fazer como Jó.
A Bíblia diz que era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus, o próprio Deus, falou e deu testemunho dele. E agora, o dia mau chega na casa de Jó. Em um só dia, ele perde os seus 10 filhos. Já imaginou? Talvez você está dizendo, eu estou com um problema que é muito grande. Mas graças a Deus que você não perdeu os seus filhos. Jó, agora, perde toda a sua riqueza em um só dia. O homem que era o homem mais rico do Oriente, agora se torna o homem mais pobre do Oriente. Agora Jó chega e a enfermidade bate na porta de Jó, e ele fica apenas com um caco de telha, se coçando, porque aquelas chagas malignas o perturbava de dia e de noite. Porque o dia mau bate na nossa porta. Mas o que me chama a atenção, que quando a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse, como falas uma louca, fala tu, mulher, porventura eu só queria o bem de Deus e não o mal, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão nesta noite, você tem razão de sobra para adorar o Senhor, porque Deus está trabalhando por você, está trabalhando pela sua casa. Então nesta noite, traga aquilo que você trouxe de melhor. Então entregue o seu culto racional, aleluia, adorando, louvando, exaltando, aleluia, glorificando, falando em mistério nessa noite, aleluia. É noite de você ser renovada, é noite de você ser renovado, é noite de você entregar a sua vida ao Senhor, é noite de você se voltar, é noite de você entender que não tem para onde você fugir. Aleluia. Depois que você morrer vai ser tarde. A Bíblia fala de um homem que a sua colheita foi tão grande que ele disse, eu vou aumentar os meus celeiros, vou fazer um grande depósito. Aleluia. E depois ele disse, alma, come, goza. Aí eu vi uma voz que disse, se hoje pedir a tua alma, aleluia, aleluia. A gente nunca sabe quando o dia mau vai bater em nossa porta. Então hoje você tem chance, você está vivo, você tem raciocínio, aleluia, você tem entendimento. Então Deus está dizendo, se levante, se erga, levanta a sua cabeça, levante do pó, me adore, me exalte, aleluia. Eu vou te tirar dessa sepultura, eu vou fazer, aleluia, como eu fiz com o povo de Israel, quando ficou 70 anos cativo. A Bíblia diz que Deus falou com o profeta e ele foi até aquele vale de ossos secos, que era assim que eles estavam se sentindo depois de 70 anos cativo. E agora ele volta, o profeta, quando vê aqueles ossos secos, fica sem entender. Aí Deus diz, profetiza, fala a minha palavra, prega, aleluia, e você vai ver o rebuliço acontecer, você vai ver o que eu vou fazer, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ele profetizou, e quando ele profetizou, disse, Deus, eu vou tirar esse povo dessa sepultura, aleluia, porque só os vivos, esse me adorarão. Então onde estão os vivos nessa noite, que adoram o Senhor? Levanta a sua mão, abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que não é crente. Levanta a sua mão que eu quero lhe conhecer. Tem alguém aqui que ainda não confessa a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo? Será que tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente, que o pastor Álvaro
vai orar por você, por sua vida, aleluia. Você que está parado, você que está sem força para caminhar, louvado seja Deus. Se tiver, levante, sai do seu lugar agora, venha. Essa é a oportunidade, porque só os vivos adorarão a Deus. Só os vivos adorarão a Deus. Quem sabe você está nos ouvindo pela rede social, pelo YouTube, e você quer se voltar neste momento, você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aleluia. Jesus, Ele está no controle, Jesus não perdeu o controle. Quando o profeta orou, clamou, a Bíblia diz que Ele deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade, disse que acrescentaria mais 15 anos de vida. Quem sabe nesta noite é a sua oportunidade, aleluia, de Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.